que eu estou filmando também para transmitir para o YouTube. O apóstolo Paulo, ele tinha o nome judaico Saulo e tinha um nome romano Paulo. Porque Paulo, ele era da cidade de Tarso, né? Lá da Cilícia. E o imperador romano havia dado àquela cidade, aos moradores daquela cidade, o privilégio, né? A cidadania romana. Por isso o apóstolo Paulo, ele tinha uma cidadania judia, com o nome de Saulo, e tinha uma cidadania romana com o nome de Paulo. A partir do momento que o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele, ao se converter, ele agora só passou a usar o nome Paulo, né? Há vários motivos por que ele passou a usar este nome, né? Etimologicamente, a palavra Paulo quer dizer pequeno. Outra coisa, ele passou a entender que como apóstolo de Cristo, ele era pequeno, né? Ele não era nada. O Senhor que era tudo, o Senhor quem fazia tudo, né? Ele passou a depender 100% de Deus. Originalmente, a explicação etimológica do nome Paulo quer dizer isso. Mas por que ele adotou o nome Paulo? Porque o nome Saulo estava ligado com a sua velha natureza. Estava ligado com o velho homem da ira, o homem do pecado, o homem da perseguição, o homem legalista, né? Então, ele passou agora a usar o nome de Paulo. Também, por ele ser o apóstolo dos gentios, ele, usando o nome romano, sua identidade romana, ficava mais fácil para ele entrar no meio gentílico, das nações gentílicas, né? Para os amigos ouvintes que estão nos acompanhando não sabem o que são gentios e judeus. Judeus é o povo eleito de Deus, né? A nação eleita de Deus que foi chamada Abrão da terra de Ur dos Caldeus para dele fazer um novo povo que lhe adorasse e lhe prestasse culto. Então, a nação eleita de Deus, Israel. A nação eleita de Deus, na plenitude dos tempos, rejeitou a Cristo, né? Solta Barrabás e crucifica o Cristo. Como o apóstolo João nos fala no primeiro capítulo do livro do Evangelho intitulado pelo seu nome, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas embaixo ele diz, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Mas a todo quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aí é a igreja eleita. Inclusive é o tema do nosso trimestre, a igreja eleita. Então, Israel é a nação eleita, nós somos a igreja eleita. E a igreja eleita é composta de... O corpo da igreja é misto. Ela é composta de judeus e de gentios, porque todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador passam agora a ser igreja. Terceiro subtópico, uma epístola da prisão. Eu já dei uma pincelada, né? Falei rapidinho. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ela se identifica com o prisioneiro de Jesus Cristo, está no capítulo 3, versículo 1 da carta aos Efésios. O preso do Senhor, capítulo 4, versículo 1 aos Efésios. E o embaixador em cadeias, capítulo 6, versículo 20 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, isso indica que era uma carta enviada do cárcere, por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, rígidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Então, essas são as epístolas da prisão, e Efésios e Colossenses, né, ela tem uma aproximação, parece até que uma é a continuação da outra, né? Então,
Essas foram as epístolas da prisão. O apóstolo Paulo, pregando aos Efésios, a igreja aos Efésios teve o privilégio de ter o apóstolo Paulo por aproximadamente 3 anos. Imagine, irmãos, que privilégio, né? Durante 3 anos, participar dos ensinos de um grande mestre judeu, né? Porque o apóstolo Paulo, ele era versado no Velho Testamento. O apóstolo Paulo foi aluno de Gamaliel, ele aprendeu, né, aos pés de Gamaliel. Então, um homem versado na Bíblia e agora convertido e agora iluminado pelo Espírito Santo, recebendo de Deus as revelações divinas acerca dos textos bíblicos. Pois bem, a síntese do tópico primeiro é: o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 a 62 depois de Cristo, durante sua prisão em Roma. O apóstolo Paulo ficou em prisão domiciliar em Roma por 2 anos e com o direito de tanto receber visita como também de escrever. Então, ele teve tempo bastante para orar, para meditar, para receber inspiração, revelação divina e escrever essas cartas maravilhosas para nós. Agora, segundo tópico, destinatários. Primeiro subtópico, a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela foi fundada em 1050 a.C. Tornou-se um centro político, comercial, religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Então, a cidade de Éfeso era cosmopolita, né? Era uma metrópole da época. A cidade de Éfeso tinha aproximadamente 500.000 habitantes. Era uma mega cidade, né? E também ela era uma cidade que tinha anfiteatro, né? O maior anfiteatro do mundo daquela época. Havia capacidade para 25.000 espectadores, né? Era uma cidade extremamente idólatra. A religiosidade em Éfeso, a cidade abrigava o templo de Ártemis, né? A Diana, a deusa da fertilidade, né? Ártemis, o nome romano, e Diana, o nome usado na cidade de Éfeso. Construída em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam, né? E as vendas de nicho, né, de prata da deusa Diana era o que movimentava, né, muito a cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso, a Diana dos Efésios, né, a Ártemis, era uma imagem esculpida por intermédio de um meteorito que caiu. Então eles pegaram a pedra, né, o meteorito, e ali os artífices, eles lapidaram e fizeram a deusa, né? Eles dizem que a Diana veio do céu. Quando eles relatam isso, está falando isso. Era uma cidade idólatra, a adoração a Diana. Outra coisa, o culto realizado era prostituição, né? As sacerdotisas se prostituíam no altar de Diana, né? Paulo evangelizou a cidade, a igreja de Éfeso, o terceiro subtópico. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Atos capítulo 20, versículo 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, dos quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, esses 12 crentes, foi batizado nas águas, né? O batismo para o arrependimento de pecados, e também o apóstolo Paulo ali os induziu, impôs as mãos sobre eles
para receberem o batismo com Espírito Santo. Quarto subtópico, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ela se dirige aos santos e fiéis em Jesus Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 1, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus quanto aos destinatários. A maioria dos intérpretes considera a epístola era uma carta circular, ou seja, uma encíclica, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, a carta aos Efésios era uma carta circular. O nome técnico é encíclica. O que quer dizer isso, uma carta circular? Não foi uma carta pessoal, né? Não foi uma carta endereçada a uma pessoa, nem exclusivamente a uma igreja. Apesar de que, a priori, ela foi enviada para Éfeso. Por quê? Porque Éfeso era a metrópole, era a maior cidade ali da região. Foi lá em Éfeso onde Paulo iniciou o trabalho, né? Mas esta carta corria, né, por todas as regiões da Ásia Menor, todas as igrejas. Era um compêndio literário didático, né, para o aprendizado. Como continua até hoje. Até hoje, o que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos estudando a carta aos Efésios, né? Ela continua circulando, ela continua sendo uma encíclica. Glorificado seja o nome do Senhor. Síntese do tópico 2, ou seja, vamos resumir agora esse tópico em poucas palavras. A epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Ou seja, concluindo o comentário que eu havia acabado de fazer, tá bom? Vamos agora para terceiro tópico, propósito e mensagem. Primeiro subtópico, o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Ou seja, não foi uma carta para corrigir algum erro doutrinário. Não foi uma carta para refutar, né, heresias, né, como a guarda de sábado pelos judaizantes, né, que foi enviada a carta aos Gálatas, né? É uma carta que ela não tinha um cunho, né, de refutar alguma heresia, nem de fazer nenhuma repreensão direta. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. O que acontecia na igreja de Éfeso é o que acontece nas igrejas